Quero saudar a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos aqui para o estudo da nossa lição de número 9, intitulada Espírito Santo, o Regenerador. E este vídeo aqui é a lição comentada, portanto nós vamos estar lendo o comentário da nossa lição e vamos explicar, trazer alguns versículos talvez adicionais ou paralelos àquilo que nós temos de costume fazer no nosso canal. Então, a nossa lição de número 9, tópico primeiro, na página 62, diz regeneração, uma obra trinitária. E você vai ver nos subtópicos, o primeiro é a doutrina bíblica da regeneração, depois você vai ver a regeneração como exigência de Jesus, em terceiro lugar você vai ver o Pai como o autor da salvação, e em quarto lugar está o Espírito como agente da regeneração. Então, vemos neste tópico que o comentarista vai introduzir com algo geral sobre regeneração, o conceito, o que significa, e depois ele vai passar a dizer o que cada pessoa da Trindade estará operando ou já opera no contexto da salvação, da regeneração. E para este primeiro tópico, eu vou estar compartilhando quase todos os textos dentro da leitura bíblica em classe, por isso nós não vamos fazê-lo agora, mas vamos usar para o estudo do primeiro tópico. Então, primeiro subtópico, a doutrina bíblica da regeneração, diz assim, a expressão nascer de novo é a tradução do verbo grego geneter, ser gerado ou nascer, e do advérbio anotem, do alto, de cima, de novo. No diálogo com Nicodemos, Jesus explica que o nascer de novo não é físico, mas espiritual. Uma segunda origem não humana, um renascimento a partir do alto, isto é, de Deus. Por isso, certas versões bíblicas traduzem como nascer do alto. Nesse sentido, Paulo ensina que somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aqui, regeneração significa novo nascimento e está intimamente ligado à conversão. Trata-se da renovação interior realizada pelo Espírito, ocasião em que a pessoa se torna uma nova criatura. Então, quando eu leio este tópico, eu quero centrar numa mensagem, numa explicação introdutória. E esta mesma palavra, ela está na introdução, eu por acaso não li com você aqui, mas na introdução eu marquei a palavra transformação interior, e neste primeiro subtópico eu marcaria o nascimento ser algo espiritual. Então, para mim, a palavra-chave e a explicação-chave deste primeiro subtópico é que nascer de novo, a Bíblia está explicando que é um nascimento espiritual. Eu vou sugerir para a leitura deste tópico, portanto, quando você ler o texto da revista, você passe para os alunos a oportunidade de lerem o versículo 5 do nosso texto da leitura bíblica em classe, portanto, João 3:5 diz, na verdade, respondeu Jesus, não é? Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, Jesus está definitivamente explicando que este novo nascimento não é como um bebê nasce, não é algo humano, ninguém nasce da água e ninguém pode nascer do Espírito. Então, não só a água, ela deve estar simbolizando alguma coisa, mas o Espírito nós o conhecemos, até porque aqui está o Espírito com E maiúsculo, está se falando de um nascimento por parte do Espírito de Deus, portanto, um nascimento espiritual, e essa seria a minha explicação para o primeiro subtópico. Segundo, a regeneração como exigência de Jesus. Cristo declarou que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 13:3. Equivale dizer que a regeneração é absolutamente necessária. Ela é a porta de entrada no reino, a obra inicial da graça, que principia a transformação do pecador no milagre do novo nascimento, a fé e arrependimento. Tornar-se uma nova criatura é uma exigência absoluta, uma condição essencial para a salvação. Portanto, o plano divino para a regeneração deve ser pregado com prioridade. Ora, este segundo tópico ele é intitulado A Regeneração como Exigência de Jesus. E essa palavra
eu encontrei como uma palavra forte. Exigir alguma coisa. Será que Jesus exigiu alguma coisa? E nós podemos encontrar isso no versículo que nós já lemos aqui. João capítulo 3, versículo 3. Foi o texto que o comentarista começou com ele. Que Jesus diz o quê? Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Parece uma exigência? Sim. Agora que a gente leu com estes olhos, vemos que a exigência está aí. Quem não fizer isso não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus, assim que veio, começou o seu ministério, ele começou a chamar as pessoas. Ele disse, ele anunciou, o reino de Deus está entre vós. A sua presença na terra veio garantir ou veio estabelecer este reino na terra. O reino de Deus está na terra pela presença de Deus na terra. Amém? Ora, então Jesus estando aqui, ele começou a anunciar, o reino de Deus já está entre vós. Mas ele deu essa palavra a Nicodemos, dizendo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, Jesus estava dizendo, há uma exigência. Qual é? Qual é a exigência? Isso mesmo, nascer de novo. Segundo lugar, ou terceiro subtópico, é o Pai como o autor da salvação. Então, nós já falamos sobre o que é o novo nascimento, é um nascimento espiritual. Nós já falamos sobre Jesus exigindo, explicando ou dizendo que é uma exigência para pertencer ao reino de Deus, é o novo nascimento. E agora o Pai como autor da salvação. A regeneração ou o novo nascimento, as duas coisas são um mesmo significado, biblicamente falando. Nascer de novo ou ser regenerado, uma mesma coisa. Tem sua origem no plano eterno e soberano de Deus Pai. É Ele quem inicia a obra da redenção, movido por seu amor imensurável e por sua vontade de salvar os pecadores. Esse amor divino é a fonte primária da salvação, não condicionado aos méritos humanos, mas oferecido por graça divina mediante a fé. Essa verdade gloriosa exalta o Pai como a fonte de toda boa dádiva e o autor da nova vida que recebemos. Neste texto, claro que João 3,16 seria um bom texto, mas eu vou deixar um outro texto para nós aqui, se você puder fazer isso com os alunos, passar e permitir que alguém leia. É o texto de 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 4, que diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Se você ver o versículo anterior, você vai ver que é Deus, a pessoa de Deus Pai, quem está falando aí, está falando sobre Deus. Deus é quem quer que todos os homens se salvem. Então, não só João 3,16 diz Deus amou o mundo de tal maneira, mas 1 Timóteo 2 e 4 diz que ele quer, ou seja, o desejo de Deus é e sempre foi que todos os homens se salvem. Ora, todos vão se salvar? Não. Mas há uma parte de Deus que é oferecida, isso é a graça, nós temos estudado sobre isso. A graça provê e a graça oferece. E agora, esta salvação em Cristo foi oferecida, a graça foi estendida e o desejo de Deus é que todos abracem, recebam a graça, o caminho da graça e possam ser salvos. No entanto, é livre para quem quer crer e vir para o caminho de Deus. Quarto subtópico e último deste primeiro tópico é o Espírito como sendo o agente da regeneração. A regeneração é um ato da misericórdia divina e é o Pai que a decreta, o Filho que a torna possível por sua morte e ressurreição, e o Espírito que a realiza no coração do pecador. E eu marquei toda esta frase aí porque é a colocação das três pessoas juntas neste processo da salvação. Jesus explicou essa ação do Espírito ao dizer: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso indica que onde o Espírito opera, ocorre transformação espiritual. E essa mudança se torna visível por meio do fruto do Espírito na vida do regenerado. Então, o foco deste subtópico é o quê? É o Espírito. É o Espírito como sendo agente. E o interessante aí, eu vou ressaltar o versículo que o próprio comentarista colocou em João capítulo 3 e versículo 6. Nós já acabamos de lê-lo, mas vamos ler outra vez, porque veja aí. O que é nascido da carne é o quê? É carne.
E o que é nascido do Espírito com E maiúsculo, ou seja, onde houve a participação do Espírito Santo. Lembra-se que Jesus tinha dito, há pouquinho atrás nós lemos isso, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Agora ele explica que aquele que é nascido da carne é carne. Nós conhecemos e reconhecemos isso com facilidade, porque é o que a biologia faz e nós vivenciamos isso todos os dias. O que nós não vemos com os olhos é o que ele explica agora, que aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o Espírito, o nascimento espiritual vem. O autor, não o autor no sentido de projetador, mas o facilitador, o agente, como é a palavra que o pastor aqui usa, para esta nova vida, este novo nascimento, é o Espírito Santo de Deus. Então está explicado aí, neste primeiro tópico, o importante do conteúdo, né, da nossa revista, está colocando a Trindade, explicando como ela funciona agora no tocante ao novo nascimento, à regeneração, e nós vimos claramente a participação das três pessoas nestes subtópicos. Então vamos ao tópico número 2, onde lemos a natureza espiritual da regeneração. O primeiro subtópico fala de uma transformação interior, o segundo tópico fala de uma obra soberana do Espírito e o terceiro, uma nova vida e nova conduta. Então vamos ao primeiro, uma transformação interior. Nicodemos revelou incompreensão espiritual ao questionar como pode um homem nascer sendo velho. E o que aqui entre nós, se a gente não entendesse esse negócio de novo nascimento, é uma pergunta óbvia, segundo a mentalidade humana, é o que nós conhecemos. Quando você fala nascer de novo, só conhecemos um tipo de nascimento. Graças a Deus que hoje, assim como Nicodemos foi explicado, foi ensinado sobre isso, nós, por causa dele, também fomos. A pergunta reflete sua visão limitada ao plano natural, e eu amarelei este plano natural. Exatamente isso, é o que nós conhecemos. O principal entre os judeus interpretou o nascer de novo como se fosse algo físico da carne. Esse fato evidencia que a mente religiosa, espiritualmente morta e presa à lógica humana, é incapaz de compreender que a justiça de Deus não advém das obras. Ora, eu vou fazer um parênteses aí. A religião, ela ensina as obras. Eu concordo com isso. O judaísmo ensinava boas obras, até porque até a própria lei de Deus, quem pratica a lei de Deus, que é o que os judeus tinham em suas mãos, eles não tinham a graça ainda, eles não tinham Jesus ainda. Então, quando se fala dos judeus, quando se fala do judaísmo, se fala, principalmente naquele tempo, se fala do Antigo Testamento. E você vai concordar comigo em lendo o mandamento de Deus, todo o mandamento de Deus, que a prática da lei é uma prática de boas obras e obras aceitáveis diante de Deus. Quem cumpre a lei não peca contra Deus, e quem peca contra Deus vai estar deixando de praticar algo da lei, porque a lei explica isso. Ora, no entanto, aquela religião, mesmo a lei, a Bíblia diz que ela não vivifica. Portanto, ela se torna um paralelo de uma religião, como existem outras religiões. E a maioria das religiões são firmadas em obediência a alguma coisa, seja um caminho filosófico, e muitas delas a obra. E alguém que tem como base o Antigo Testamento, a lei de Deus, vai ver que as obras, as boas obras, são fruto da obediência à lei. Portanto, é natural de entender que o religioso, ele é uma pessoa piedosa, praticadora de boas obras. Então, a religião nos ensina a salvação pelas obras. Nós até conhecemos uma religião que é chamada cristã, que muitos de nós até nos convertermos dela, a religião católica, que é uma religião que ensina que as boas obras são aquelas que farão a Deus nos ter favor diante de Deus, inclusive para a salvação. No entanto, a Bíblia não diz isso. A salvação ela é dada como obra exclusiva da graça, mas nós vimos, não só através do catolicismo, mas da religião que Nicodemos praticava, do judaísmo, que as obras pesam em favor de a pessoa tentar alcançar a salvação de Deus. Amém? No entanto, quando o comentarista diz que a pessoa, humanamente, o Nicodemos, que a gente está vendo aqui, a pessoa,
ou eu ou você, antes mesmo de aceitar a Jesus dentro da nossa religião, dizer que nós não tínhamos capacidade de entender que a justiça de Deus poderia não vir das obras, eu não concordo com isso. Por quê? Porque eu não vejo que haja uma incapacidade intelectual da pessoa. Há uma incapacidade se nós não fomos nunca apresentados a algo que a gente aprendeu na Bíblia. A primeira vez que você escutou de alguma coisa, você leu alguma coisa na Bíblia e te fez aprender algo que é por natureza espiritual. Vamos dizer sobre o céu. Quem conhece o céu aqui? Ninguém conhece o céu. Quem conhece a vida eterna? Ninguém conhece a vida eterna. Mas isso não nos impede de crer nela. Amém? Exatamente porque nós cremos que há uma vida eterna e que há um céu, que nós estamos alegres e contentes que Deus nos proveu o caminho para lá. Agora eu pergunto a você, será que nós, antes de sermos salvos, não tínhamos a capacidade na lógica humana de entender o que é o céu? Claro que tínhamos. A capacidade intelectual de entender um céu que é espiritual. O conceito do céu é espiritual. Vida eterna é um conceito espiritual. É um conceito espiritual. Então não havia incapacidade intelectual. Não. A intelectualidade do homem não estava marcada aí. Não. O homem é livre e tinha um intelecto que é uma característica da sua personalidade. Então, eu concordo sim que a religiosidade podia ser algo que a gente aprende, né, dentro de qualquer religião. Então, a pessoa responde de acordo com aquilo que a religião prevê. Quem é católico responde como católico. Quem é espírita responde como espírita. Quem é pagão, adorador de outros deuses, vai responder de acordo com a sua visão de mundo. Então, com isso nós entendemos assim. Então, a religião, ela ensina, sim, as obras. No entanto, a mente humana, ela reconhece a mensagem, qualquer que seja, porque ela tem esta capacidade de reconhecer. Claro que não está vivo espiritualmente, mas reconhece logicamente, sim. Seguindo a leitura aí, terminando esse subtópico, ele estava apegado à ideia de mérito para entrar no reino de Deus, mas Jesus exigiu algo totalmente novo, uma transformação interior operada pelo Espírito, não um mero aperfeiçoamento de conduta ou aprimoramento moral, mas um novo nascimento operado de dentro para fora como obra do Espírito Santo. Nós já vimos isso. Quem nasce do Espírito é Espírito. Então, este novo nascimento é obra do Espírito Santo. E para mim, o importante aqui foi entender que a religião, ela ensina obras para a salvação. E a fé em Cristo Jesus, a graça, ela diz que as nossas obras nunca vão ser suficientes, nunca podem comprar a salvação. No entanto, a mente humana pode entender na lógica, ela não tem entendimento da virtude espiritual, mas ela pode entender coisas espirituais, no sentido do entendimento lógico. Mas a virtude espiritual, nós só entendemos quando somos salvos. Então, claro que o milagre precisa acontecer para nós sermos inseridos no reino de Deus, aleluia. Mas entendemos humanamente, logicamente, as coisas. E, claro, há muitas pessoas, eu quero até abrir um parênteses aqui. E é forte esse parênteses que eu vou abrir. Qual é? É que vivem até hoje um cristianismo lógico. Aceitaram o cristianismo pela lógica, inclusive os seus valores espirituais, e vivem um cristianismo lógico, intelectual. Eles reconhecem que a visão de mundo mais perfeita, mais completa, que responde às grandes perguntas do ser humano, é o cristianismo. Nenhuma outra alcança o mesmo nível de resposta, de entendimento sobre quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, como o cristianismo. Então existem pessoas, inclusive autores famosos aqui dos Estados Unidos, alguns que até são preletores entre nós, que são cristãos declaradamente intelectuais, ou seja, aceitaram o cristianismo como verdade, entendendo, e é o que a apologética tenta fazer, propor o cristianismo no raciocínio, no entendimento. E há uma possibilidade a qual nós devemos cuidar, por quê? Porque se você entrou no cristianismo pela sua razão, então você entrou numa religião. Porque você se tornou um cristão
pela sua intelectualidade, porque você reconheceu que tudo aqui é verdade. Não há uma verdade maior. Eu aceito, eu compreendo. Eu conheço vários apologistas, o Frank Turek é um famoso aqui, o que passou para o Senhor, Norman Geisler, outro famoso debatedor em prol do cristianismo, e muitas pessoas ficam sem resposta. A maioria deles, eles vencem vários, para ser sincero, todos os debates. Por quê? Porque o cristianismo tem provas, mas pode não ter todas, mas tem muito mais do que qualquer outro pensamento. No entanto, o novo nascimento não é uma religião. O novo nascimento não é uma resposta, um entendimento intelectual. O novo nascimento é espiritual, uma transformação espiritual. Só Deus pode fazer. Então, a entrada no reino não pode ser intelectual. Aceitar o cristianismo, entender intelectualmente o cristianismo, é possível e tem muita gente. Qual é o medo? Eu vou fechar aí. Qual o problema? Nós precisamos saber se nós entramos porque reconhecemos ou porque fomos transformados espiritualmente. Amém? Glória a Deus. Então, essa é o primeiro subtópico. Segundo, uma obra soberana do Espírito. Jesus ensina a Nicodemos que para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito. Isso significa uma transformação espiritual completa. Ser purificado dos pecados e receber renovação interior pelo poder do Espírito. Essa mudança não pode ser produzida pela carne, mas somente pelo Espírito. Cristo assegura que o vento assopra onde quer. Assim como o vento é livre, o Espírito opera de modo soberano na salvação, sem ser controlado por nenhum esquema humano. É somente por essa ação divina que o pecador nasce espiritualmente e passa a ter uma nova vida. Assim, aí eu marquei isso aí até o final, diz: um cristão regenerado é aquele que teve o coração transformado e passou a viver segundo essa nova natureza espiritual. Amém? O texto aí de Ezequiel eu não leria, porque o contexto dele para mim é aplicável somente a Israel, mas fica à vontade, com certeza o pastor achou um paralelo, não é? Um paralelo para nós usarmos, mas eu, em lendo o texto, não é um que eu usaria aqui. Mas o que eu quero ensinar junto a este tópico aqui é que logo no começo ele diz uma transformação espiritual completa, ou seja, a regeneração, a obra da salvação. Ele disse: nascer de novo é uma transformação espiritual completa. E por completa, eu gostaria de tomar essa oportunidade para separar as partes. Porque nós sabemos, a gente precisa crer, a gente precisa se arrepender, a gente precisa, o nome vai no livro da vida, nós somos adotados, nós somos justificados, não é assim? Tantas palavras que todas estão ligadas a um só momento, a uma só transformação que aconteceu instantânea. E esta transformação instantânea desta obra que nós vamos chamar de obra completa tem várias partes, e eu vou botar aqui para você cada uma dessas partes. Qual a primeira que eu vou colocar? O perdão, ou a purificação dos pecados. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, a primeira obra dessa obra completa é o perdão. Nós nos arrependemos e o Senhor nos perdoa. Nós nos convertemos e os nossos pecados são apagados. Aleluia! Então, a obra da regeneração começa com o perdão. O arrependimento nos trouxe. O arrependimento e a fé é o que nos ancorou com a graça. A graça, ela proveu porque o sangue de Cristo foi derramado. Agora ele tem poder para perdoar, para salvar. Ele é a saída. E a graça não só proveu o caminho que é Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ela ofereceu, a graça oferece, é o que a graça faz, é um favor imerecido, oferecido. Então a graça, ela provê e oferece, a fé e o arrependimento é o que nos vai ligar com a graça. A partir daí, quando essas duas partes se ligam, a parte do homem e a parte de Deus, então Deus, pelo seu Espírito, começa a operar isso que nós vamos chamar de obra completa. Amém? Então essa obra completa, primeira coisa, somos perdoados. Já nos arrependemos, amém? E agora somos perdoados. Segundo, primeiro é o perdão, segundo é a vivificação. O que é isso? É o Espírito Santo que vem habitar em nós, 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
É Paulo perguntando aos irmãos da igreja de Corinto. Uma igreja que não era perfeita para nada. Diga de passagem, essa carta aí foi uma carta de para lá de quase só puxão de orelha para a igreja de Corinto, porque algumas coisas estavam fora de ordens, erradas. E Paulo foi falar sobre isso, esses pontos. No entanto, dentro deste contexto, ele pergunta: vocês não sabem que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos templo de Deus. Como isso acontece? Eu não sei, mas eu sei que acontece porque o Espírito Santo de Deus fala comigo, me ajuda, me guia e eu sinto de dentro de mim e eu sei pela Bíblia Sagrada que isso não é da minha cabeça. Aleluia! É assim mesmo que funciona. Então nós já lemos. Então a primeira é o perdão, a segunda é a vivificação, ou seja, o Espírito habitando em nós. Terceiro é a comprovação. Eu coloquei comprovação ou registro. Por quê? Porque o nosso nome é escrito num livro chamado Livro da Vida. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. O texto diz o seguinte: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Há outras passagens que mencionam, mas aí está uma que aqueles que vão adorar o inimigo neste período são aqueles cujos nomes não foram achados no livro da vida e do Cordeiro. Porque os nomes que foram achados no livro da vida e do Cordeiro, né, já estão com o Senhor. Aleluia. Então, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós abraçamos pela fé e arrependimento a graça de Deus, na obra completa da regeneração, nós somos perdoados, o Espírito Santo vem habitar em nós e o nosso nome é escrito num livro no céu, aleluia, chamado o livro da vida e do Cordeiro. Em terceiro lugar, nós somos adotados, é a adoção. Somos chamados filhos, somos feitos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, Romanos 8 e 15. Tudo isso é parte da regeneração. Na mesma hora, está ainda com cheiro de mundo, aleluia. Aleluia, já foi adotado. Vá para casa se limpar, se lavar, se vestir propriamente. Amanhã volta para o culto. Diferente. Mas no momento que nós somos recebidos por Deus, perdoados pecados, neste momento já somos adotados como filhos. Porque não recebestes, diz o texto, o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Nós podemos chamar a Deus de Pai porque Ele nos diz, nos chamou, nos adotou como filhos. Quarto ou quinto lugar, justificação diante de Deus, Romanos 5:1. Neste processo de obra completa, a justificação aconteceu. O que é a justificação? O que é a justificação? É que nós tínhamos uma lista de pecados que nos separava de Deus. Nós não tínhamos como pagar pelos nossos pecados. Não havia montante de dinheiro, não havia pena, nem com a própria vida, se nós a dessemos. Ela poderia nos fazer justos, ou seja, pagar a justiça de Deus contra o pecado em nossas vidas. No entanto, pela fé em Cristo Jesus, Cristo pagou o preço do pecado e pela fé nós somos justificados. Então, para entendimento nosso, quando alguém aceita a fé, o Senhor nosso Deus, ele recebe, ele aplica o sangue de Jesus na causa, na papelada, no melhor do sentido. Por favor, me entenda que eu não estou falando heresia, não existe papelada no céu, papel não vai para o céu, mas para que nós entendamos isso, porque funciona a explicação bíblica como algo judicial. Então, o pagamento ali foi o sangue de Jesus e aquela pessoa, então o juiz vai dizer, está limpo, está livre, está justificado, não há mais pena sobre ele, porque o sangue de Jesus pagou o preço, pagou a pena, qualquer que fosse ela. Versículo 1 de Romanos 5 diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa paz é esta reconciliação. É Ele não nos aceitar, não somos mais inimigos, mas temos paz com Deus. E por último, a santificação posicional. Por que eu usei a palavra posicional? Porque, como nós já estudamos antes, a santificação tem são duas palavras diferentes no original,
mas a primeira delas é o que acontece imediatamente. Nós estamos falando aqui da obra completa, daquilo que aconteceu instantaneamente na hora que recebemos ao Senhor, que nascemos de novo. Estamos falando da regeneração, então novo nascimento. No momento que o sujeito ou a sujeitinha aqui, como a irmã Manuela, nasceu de novo, aleluia. Naquele dia, naquele momento, eu fui santificada posicionalmente. Eu continuo hoje, mesmo anos dentro desta jornada do Evangelho, procurando, crescendo em santificação. Essa é uma outra santificação, né? Mas a santificação posicional, ela é a última dessa parte da obra completa, talvez até eu possa ter esquecido alguma, mas aquilo que me veio à memória, nós completamos aqui esta obra com a santificação. E eu vou ler com você 1 Coríntios 6, versículo 11, e diz o texto o seguinte: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Lembra essa carta de Coríntios, carta de vários problemas? E alguns estão fazendo coisas erradas, e Paulo faz uma comparação, ele diz, mas vocês não, porque isso aqui que eu vou falar já aconteceu com vocês já foram lavados. Este lavado é o perdão dos pecados, limpos, purificados do pecado. Vocês já foram santificados, essa santificação aí é que agora vocês já são de Deus, vocês já pertencem a Deus. E vocês já foram justificados, a gente já falou da justificação. Amém? Então, santificado aí é pertencer a Deus. É um posicionamento diferenciado. E para que nós entendamos isso de forma plena, aquele texto que diz que nós fomos transportados da potestade das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, só um poder de Deus pode transportar espiritualmente alguém de um lugar, de um poderio de trevas para o reino que nós reconhecemos como o reino de Deus. Pertencíamos a este outro Senhor. Amém? E agora nós pertencemos a Deus. Esta mudança de reino é uma mudança posicional e ela se chama biblicamente de santificação. Então, este seria a minha lista de explicação aqui para o segundo subtópico. Terceiro, uma nova vida e conduta. Cristo deixou bem claro que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é o Espírito. Essa distinção mostra que nada da carne pode produzir vida espiritual. A carne gera concupiscência e aprisiona. Somente o Espírito gera nova vida e fruto espiritual. O que é nascido da carne permanece dominado pela natureza pecaminosa. Mas ao nascer do Espírito, o crente passa a viver sob uma nova condição espiritual, tornando-se um novo homem, com uma nova mentalidade, e vos renoveis no Espírito do vosso sentido, é o que diz Efésios 4:23. Essa nova vida se evidencia, e eu marquei essa frase aí até o final. Essa nova vida, ou seja, o regenerado, nós falamos do que é a regeneração em toda a obra completa. Agora, a nova vida do regenerado se evidencia na prática da justiça, no amor fraternal, no desejo pela palavra e na obediência a Cristo, marcas da regeneração genuína. E quando eu vi esta lista de coisas, todas uma realidade bíblica, eu simplesmente categorizei um pouco, porque nós podemos trazer uma explicação aí. Qual é? A justiça e o amor são duas partes da natureza comunicável de Deus, da imagem moral de Deus, que Adão nasceu com a perfeição dela, mas ela foi deteriorada, corrompida, tirada de nós. O amor, a justiça, a santidade, a verdade, a sabedoria, toda essa natureza moral de Deus, não a natural, não aquela que é incomunicável, aquilo só Deus é, mas essa natureza moral, esta imagem Deus colocou perfeitamente no homem, mas ela foi corrompida. Agora, quando nós nascemos de novo, esta nova vida nos vai ver esta imagem voltando a fluir
de nós, crescendo, aparecendo mais pela natureza nova nossa. Se Deus está em nós, na pessoa do seu Espírito, se nós estamos com Deus, nos alimentando da palavra de Deus, perto de Deus, isso vai acontecer. Segundo, amor pela luz, obras santas e um não ao pecado. Então aqui diz o quê? Que esta pessoa obedece a Cristo, ela pratica esta nova vida, nós vimos antes aqui, não faz as coisas da carne, não tem prazer mais no pecado, pelo contrário. Quem é nascido de novo se envergonha quando peca, se sente mal quando peca. Por quê? Porque o Espírito Santo está em nós. E ele nos faz sentir, ele é magoado. Eu não sei como isso é operado dentro, eu não consigo entender na prática, porque são coisas espirituais, mas eu sinto. E eu vejo esta realidade na palavra de Deus e na vida de todo aquele que é nascido de novo. Então as nossas obras são santas, nós amamos. Por quê? Porque nós temos amor pela luz. Aquele texto, né, de João, capítulo 3, que diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são mais. No entanto, aqueles que amam a luz, que obram obras de justiça, vêm para a luz. Então, quando nós amamos a luz, nós somos de Deus e nós vamos praticar as obras que são santas e são de Deus. E nessa lista aqui ele colocou mais outras duas. Ele colocou obediência e desejo pela palavra. E eu perguntei para mim, de onde vem isso, Senhor? O nosso desejo novo de obedecer. O desejo de ler a palavra, conhecer mais de Deus. Veja, irmãos, que o evangelho ou a transformação que leva o homem a querer... Escuta, por favor. Porque o evangelho que ensina ou que diz que o cristão, ele vai praticar o amor, justiça, não ao pecado, à imundícia, até aí tudo bem. Mas um evangelho que transforma, que faz a pessoa, o crente, o novo nascido, ter desejo de obedecer, ter desejo de conhecer mais a Deus, e não se conhece a Deus em outro lugar, a não ser pela palavra de Deus. Eu vou repetir. Não se conhece a Deus em outra fonte, a não ser pela palavra de Deus. Alguém vai dizer, irmã, eu tive experiência fora. Mas o pastor que orou para você ser batizado no Espírito Santo, os irmãos que oraram por você para ser batizado no Espírito Santo, a pregação que você ouviu sobre o batismo no Espírito Santo, estou dando um exemplo de experiência, essa é bíblica, essa eu sei que é de Deus. Conhecia a palavra de Deus, falou da palavra de Deus, você creu na palavra de Deus, mesmo que você talvez não tenha lido, imagina se for uma pregação, ele te levou a ler. Mas a origem do que vem de Deus e é conhecido e é feito conhecer ao ser humano está nesta palavra aqui toda. O que está fora daqui nós não conhecemos, porque Deus não quis fazer conhecido. O que ele quis sobre ele fazer conhecido está nessa palavra. Sim. Portanto, querer obedecer e querer ter desejo pela palavra, eu me perguntei, de onde vem isso, Senhor? É do relacionamento com Deus. Então, quando nós nascemos de novo, este terceiro subtópico aqui fala de uma nova vida. Então, os regenerados, quando eles se relacionam com este Deus, que eles acabam de nascer neste novo contexto do reino de Deus, não é o que Jesus falou com Nicodemos? Se nascer de novo, se não nascer, não pode entrar. Portanto, se nascer, vai entrar no reino de Deus, aleluia. Então, o reino deste Deus, agora nós vamos de volta. Eu digo de volta porque em Adão nós perdemos o relacionamento e agora em Cristo nós resgatamos este relacionamento. Relacionarmos com Deus. Aleluia. E quanto mais nós caminharmos neste relacionamento, conhecendo a Ele, falando com Ele, ouvindo a sua voz, nós vamos naturalmente desejar e viver essas coisas. O desejo pela palavra e a obediência. Amém? Terceiro tópico, sinais do novo nascimento. Ou seja, o que significa sinais? É aquilo que a gente pode ver e dizer, nasceu de novo. Amém? A justificação pela fé. Pela fé em Cristo, o pecador é justificado, recebendo uma nova posição diante de Deus. Falamos sobre isso já no tópico anterior. Não por mérito pessoal, mas pela obra redentora do Calvário.
O crente não é apenas perdoado, mas é declarado justo diante de Deus. Também falamos isso quando explicamos sobre justificação, lembra? Isso é absolvido da culpa, da punição e da condenação do pecado. Essa dádiva é recebida somente por meio da fé como resposta à graça de Deus revelada em Cristo. Mais uma vez, a graça provê, a graça oferece, a fé, junto com o arrependimento, é a parte do homem. A justificação, portanto, não acontece à parte da fé, mas após a pessoa crer em Cristo como seu Salvador. E neste após, nós falamos sobre a obra completa, né? Ela é praticamente imediata. Esse é o resultado da ação do Espírito Santo que leva o pecador à fé e, consequentemente, à justificação. Os efeitos da justificação pela fé incluem a paz com Deus e a adoção como filhos amados do Pai. Tudo isso nós já falamos, só para lembrança, Romanos 5:1 diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este é o versículo que exemplificaria, mais uma vez, a justificação pela fé. Nós já falamos sobre isso. Segundo subtópico, a vida de santificação. Na obra da redenção, o pecador é imediata e simultaneamente salvo, regenerado, justificado e adotado como filho de Deus. Veja que o pastor aqui coloca 4 das coisas que nós colocamos como obra completa, lembra? Só que em salvo, ele está englobando algumas destas obras. Por exemplo, o nome do livro da vida, o perdão dos pecados. Então, ele quis colocar aqui a obra completa, mas nós já acabamos de estudar. Então, aqui fica como resumo, tá? Daquilo que nós já estudamos. A partir daí, inicia-se o processo contínuo da santificação, ou seja, uma vida separada do pecado e consagrada à obediência. Então, eu usei essa separada do pecado já para falar no tópico passado. Lembra que eu falei que não há pecado? Então, aquelas 3 coisas aqui. E aí, veja isso. Nós estamos falando aqui de um processo contínuo de santificação. Lembra que nós explicamos que tinha duas santificações? Uma era feita no momento da salvação, que é a posicional, e a outra santificação é essa, que é progressiva, e que é uma realidade natural de quem é nascido de novo. Nós falamos no tópico passado. O amor pela luz vai frutificar isso, obras santas. Vai frutificar um não ao pecado. Nós sentimos mal, não temos mais desejo pelo pecado. Na carne, sim, mas espiritualmente temos uma aversão. Seguindo aqui, o crente passa a viver segundo o Espírito e não mais como escravo da carne. Essa palavra é bíblica, viu, irmãos? Palavra é bíblica. Conforme abordado na lição anterior, a santificação apresenta aspectos posicionais e progressivos. Nós já estudamos sobre isso, lembra? Posicional, luz, trevas para luz, pertencemos a outro, pertencemos a Deus. E progressiva, acabamos de falar sobre ela do dia a dia. À medida que o crente avança em maturidade espiritual e se torna mais semelhante a Cristo, a imagem de Cristo aparecendo mais em nós, mais e mais. Essa nova vida recebida na regeneração se manifesta pela renúncia ao pecado e pela prática contínua da justiça e santidade. Mais uma vez, estes tópicos nós falamos no subtópico anterior. E o último que nós vamos aqui abrir um pouquinho mais dele é a questão do Espírito, o fruto do Espírito. O fruto é a evidência, porque no tópico 3 é os sinais do novo nascimento. A justificação não consegue ser evidenciada, a não ser espiritualmente. A santificação tem fruto dela que se vê, mas em si, a posicional, ela não é evidenciada fisicamente, nada que nós, com os olhos humanos, possamos necessariamente ver, a posicional, não é assim? Mas a espiritual, a contínua, a santificação contínua, sim, traz. E elas estão muito ligadas ao fruto do Espírito. Vamos ler o tópico aqui, depois eu vou trazer uma explicação. Um importante efeito visível da regeneração é o fruto do Espírito. Você conhece ele, Gálatas 5:22, né? Tá aí, olha. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Não se trata de dons espirituais, mas de virtudes que o Espírito Santo produz no caráter do regenerado como expressão de sua nova vida. Ou seja, enquanto o dom espiritual é dado como ele quer e a quem ele quer e na hora que ele quer, o fruto não, o fruto é natural. Se ele habita em nós, ele automaticamente vai frutificar aquilo que ele é. Estas características vêm do Espírito Santo. A operação do Espírito Santo em qualquer um que é nascido de novo, porque se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo habitando em você, vai frutificar isso naturalmente. Enquanto os dons, a diferença é essa. Ele é dado depois do batismo no Espírito Santo, a quem ele quer, quando ele quer, e ele faz para a edificação da igreja com os propósitos que seja para o Espírito em relação à igreja, cada igreja local. Vamos continuar aqui.
Antes era dominado pelas paixões carnais, mas agora manifesta a presença do Espírito em suas atitudes diárias. Portanto, o fruto do Espírito é a evidência prática da regeneração. E é isso que eu coloquei como título meu aqui para este subtópico. O fruto é a evidência. Quem nasceu de novo passa a refletir, ainda que imperfeitamente, o caráter de Cristo em suas palavras, ações e reações. Tal postura não pode ser esporádica, mas uma marca contínua da nova vida que recebeu em Cristo. Então, eu coloquei o fruto como evidência e depois eu vou separar dois lados para a realidade que nós vemos, que nós podemos fazer com essa nova vida que agora já tem o Espírito. Pronto. Nascemos de novo, o Espírito habita em nós e agora o natural, ok? O natural é ele frutificar. Mas, dependendo do que nós alimentarmos a nossa vida, porque nós ainda temos total liberdade de escolha a cada dia como crentes, de olhar para trás, de sair do caminho de Deus. Nós temos liberdade total dentro do caminho, mesmo para o lado de Deus, de não dar muita bola para as coisas de Deus. Viver uma vida como crentes, aceitamos, entendemos, cremos, é verdade. Até tivemos a experiência de nascer de novo, mas não valorizamos, não queremos mais, não caminhamos. Lembra aquele terceiro subtópico que eu falei do relacionamento? Nós não continuamos um relacionamento com Deus, até temos relacionamento com os irmãos. Gente boa, aquela igreja, temos relacionamento. Com a religião, através de doações para obras sociais, dentro do contexto da igreja, temos. Mas não relacionamento com Deus, porque tudo que se trata de relacionamento com Deus, estamos falando de coisas espirituais. Então, o fruto é a evidência, mas quem alimenta o Espírito vai ter um caminho. Quem alimenta a carne vai ter outro caminho. Por isso que há crentes que são crentes espirituais e crentes que são crentes carnais. Porque eu e você reconhecemos na igreja, eu sempre pergunto isso, irmão, Gálatas 5:22, que é nascido do Espírito, tem o Espírito, vai ser tudo isso. E às vezes até a gente mesmo diz, eu mesmo não sou metade. De algum fruto tá bem pouquinho, do outro tá assim, do outro tá assado. E de alguns eu posso, parece até que eu não tenho nada disso. Amém? E é mais fácil até pra gente também acusar o outro irmão. Falei, mas aquele ali não tem nada disso. Como é que pode isso acontecer? Pode, não é por falta do Espírito. Mas se nós não alimentarmos o Espírito, não o Espírito de Deus, mas o nosso Espírito com as coisas espirituais que são de Deus, nós estamos automaticamente, porque nós vamos viver no mundo, alimentando a carne. Então, quando eu só estou escutando coisas do mundo, da realidade, do trabalho, das coisas daqui, da terra, me ajuda a pensar nisso daí, viu? Da terra aqui. Não sei que seja o projeto de Deus, evangelismo, aleluia, salvação de almas, aí é coisa de Deus, é coisa de cima. Porque vai levar as pessoas para a vida eterna. Mas só de pensar, não é pecado, não estou falando de pecado, não. Nesse momento que eu não estou falando de pecado, não. É só ficar ocupado só com as coisas daqui. E alimentando somente a carne. Então são os dois caminhos. Então, o crente que alimenta a carne, vamos fazer este caminho que vai ser o mais curto aqui, eu vou falar pouco dele, amém? Vamos falar do que é bom? O crente que alimenta a carne, ele vai se tornar um crente carnal. Ele vai frutificar pouco e ele está perto do pecado. O caminho do crente carnal, do crente que alimenta a carne, ele não tem que receber o nome de carnal de cara. Ele simplesmente não está alimentando o espírito, ele está alimentando a carne. E o que vai acontecer é que as suas reações não vão ser essas do fruto do espírito. Ele não vai ser uma pessoa sempre alegre, ele não vai ter sempre paz, ele não vai ser uma pessoa longânima, uma pessoa benigna, boa, paciente, temperante. Nada disso. Ou pouco. Vai ser cada vez menos, porque é um crente carnal. E a gente não precisa ficar chamando as pessoas assim, tá, meus irmãos? Glória a Jesus. Mas a gente reconhece e vamos orar por esses irmãos, em nome de Jesus. E o que acontece, então, é que o fruto do Espírito está pouco, está minguando nele. E quanto mais nós alimentamos o carnal, mais perto nós estamos do pecado. Então, cuidado. Se alguém está, e eu me lembro em estágios da minha vida, lá mais cedo, que eu me encontrei e eu me vi neste estágio. Eu ainda cria em Deus, eu era crente, tinha culto que eu chorava, eu era tocada, mas no meu dia a dia eu era uma crente carnal. Me lembro perfeitamente, na minha adolescência. Eu não me chamava assim, mas espiritualmente Deus me fez entender. E eu estava muito perto, eu brincava já com o pecado. Não de praticar, mas perto do pecado, já com amizades, já vendo alguma coisa.
Graças a Deus que o Senhor me guardou de não ter entrado no mundo, mas eu cheguei muito perto. Glória a Jesus pela sua misericórdia, por ter me guardado. E porque também, ao eu ouvir de Deus, eu saí correndo. Eu desisti do caminho da carnalidade do mundo e fiquei com o Senhor. Agora vamos para o caminho bom. O caminho daquele que alimenta o espírito é um crente espiritual. Quanto mais se alimenta, você lê a palavra, você fala com Deus, você vai aos cultos, você vai às reuniões de oração. Quanto mais você estar com o Senhor e a palavra de Deus, aprende a palavra, tem seminário na sua igreja? Faça o seminário. Tem escola dominical? Vamos estar na escola dominical. É crente espiritual. Esse crente espiritual, quanto mais nós temos relacionamento com Deus, mais nós vamos frutificar o fruto do Espírito. Mais nós vamos estar distanciados do pecado. A gente reage mais. Quanto mais distante do pecado, quando o pecado chega perto, a gente já sente o cheiro, já sai correndo. Enquanto quando a gente está aqui, a gente está quase já brincando, está até desejando um pouquinho. Já está, não faz tanta diferença, já está cheio de desculpa na cabeça. Quem está aqui neste caminho, não. Pelo contrário. Então ele está longe do pecado. Este que está aqui longe do pecado, tranquilinho, alimentando o Espírito, deve buscar o batismo do Espírito Santo. Se não foi batizado, deve buscar o batismo no Espírito Santo. É para todo aquele que crê, é para este caminho. Então, em nome de Jesus, vamos deixar de alimentar as coisas da carne, vamos tomar tempo buscando o batismo do Espírito Santo. Não consigo orar muito na minha casa, não consigo, é difícil, eu sei, então vá para a igreja. Procure, irmão, teve tempo na minha vida, depois daquele processo de adolescência que eu falei ruim, eu virei pro bom. E eu me lembro que eu comecei a buscar o Senhor e eu falei, olha, pronto, o culto que tinha, só tinha com as irmãs velhinhas lá. Eu fui descobrir porque eu queria de Deus, pronto, a gente fala de avivamento, né? Pronto, eu fui avivada. Sozinha com Deus, eu me arrependi e vim e desejei mais de Deus. E aí, neste tempo de busca, eu fui atrás do que tinha. Na minha igreja, tinha casa de reunião e tinha só as velhinhas ali. Quando tinha ido pro monte, lá ia eu pro monte com as irmãzinhas. E voltava renovado. E lá não tinha para onde fugir, irmão bendito do monte. Aleluia. Era horas e horas de oração. Não tinha o que fazer, não tinha como fugir. Então eu aprendi de novo a orar. Aprendi a orar. Deve buscar o batismo do Espírito Santo. E uma vez você tendo sido revestido com o Espírito Santo, busque os dons para a edificação da igreja. O batismo no Espírito Santo é algo para nossas vidas, é o revestimento de poder, para nós termos autoridade espiritual, amém? Para a pregação do evangelho, para essa nova vida, para sermos testemunhas de Cristo Jesus, conforme o texto de Atos capítulo 1, versículo 8. Mas os dons é para a edificação da igreja. Os dons espirituais ainda são vigentes hoje, são para a edificação da igreja. E se nós vemos aqui entre nós muito falsidade entre os dons, eu quero deixar uma mensagem para você do meu coração. O falso não pode, não deve e não vai aniquilar a verdade de Deus. Não é porque há 99% de profetada por aí que não exista ainda alguém que Deus não levante para ser usado no dom de profecia. Não é porque há falsidades em todo tipo de cura manipulada e não sei o quê, que Deus ainda não dê a alguém o dom da cura. Não é porque há todo tipo de coisa que fui para não sei aonde, que vi isso, que não sei aquilo, que Deus ainda não dê os dons de sabedoria, de ciência para alguém que esteja buscando. Por quê? Porque esses dons são dados para a igreja, para a edificação da igreja. E o falso não pode impedir, não pode abalar, não pode impedir a operação daquilo que é de Deus. Então nós vamos ser aqueles. Deus diz uma certa vez no Antigo Testamento, busquei um homem que pudesse estar na brecha. Que nós possamos ser estes homens e mulheres, no tocante aos dons espirituais, homens e mulheres, colocados na presença do Senhor, para sermos usados por Deus para a edificação da igreja. Que Deus ricamente abençoe a cada um neste domingo, em nome de Jesus. Amém.